começar aqui um papo muito interessante com 3 figuras maravilhosas que estão com um projeto também maravilhoso. Vocês vão ouvir, eu quero que vocês deem uma opinião. Como é que as pessoas falam com a gente? Através do 3505. Mas não com essa vozinha assim, essa vozinha embostada, meu filho. Fale normal. 35055000. Você está imitando Malu Fontes? Não, doutor, qualquer semelhança. Mera coincidência. A senhora, sua mãe, como é? Tá no céu ao lado da vossa mãe. Ao lado da minha, não, que você não sabe onde minha mãe tá. E E eu não sei que zorra sua mãe andou fazendo. Não sei, sua mãe pode estar lá embaixo. Não, certo? com certeza que não, doutor Mário. Não. Vamos deixar esse negócio da mãe dos outros. Deixa a mãe quieta. Vá. Pois é, 35055000 é o telefone, doutor Mário. E para mensagem é o 981553258. Pronto. Olha aqui, vou apresentar agora as nossas ilustres convidadas. A Isha Marques, que já inclusive fez muitos projetos aqui e participava aqui do programa comigo. A gente fazia miséria aqui de inventar na hora um bocado de maluquice. Grande atriz, cinema, teatro e tudo mais. E aí, Aisha, tudo bem com você? Que bom ver você depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo. A gente se encontrou, eu dei uma entrevista aqui, faltando um mês para a pandemia. Você lembra que a gente fez um acordo? Que venha com um projeto, outro projeto que eu estava fazendo, que a gente pensou em reproduzir aqui. É uma leitura dramática de uma obra literária que falava da história da literatura brasileira. E um mês depois veio a pandemia e a gente nunca mais se viu. Vai ver que foi você que trouxe. Inclusive, eu quero dizer que, aproveitando o momento, dizer que para mim sempre é muito bom estar aqui. Que você para mim é um ícone, você para mim é o melhor de todos, the best of the world. Você é incrível. Não, porque a gente não diz mais assim, eu perdi algumas pessoas que eu amo profundamente, sabe? E depois disso eu falei, cara, eu preciso revelar as pessoas que são importantes, se foram e são, continuam. Como agradecer, entendeu? Por esse contato maravilhoso. Só queria dizer isso porque eu venho aqui e raramente eu agradeço tanta coisa que eu aprendi com você, como pessoa, como esse gigante da rádio brasileira. Você é o Faustão da rádio brasileira. Rita Brandi. Boa tarde, Rita. Que bom ter você aqui. Boa tarde. Que bom, Mário. As palavras de Aisha também me consolam muito, porque eu sou sua fã. Obrigado. E a gente torce muito pela sua prosperidade sempre. E essa colocação de gente nova no meio, de gente que já está começando. Essa mistura que você faz no seu programa. Se juntar, né? Essa diversidade toda junta. Eu gosto muito de você. E, obrigado. Por sinal, olha só essa, viu? Mas é de amor. Meu cachorro se chama Mário. Que bucólico. Rapaz, Mário é o meu sonho, Mário. É meu sonho. Não é Maria lindo, Mário? É um nome lindo. Maravilhoso. Não, mas que raça ele tem ou não tem? Yorkshire. Pois é. Rapaz, é a melhor definição. Na realidade, sempre disseram que eu era um cachorrão. Esse é um cachorrinho. Esse todo mundo gosta. E aqui também... Maria Menezes, aquela que é fantástica na televisão. No rádio eu sou bem melhor. Cara de pau, querido. Isso nós temos, não é verdade? Pois é a minha primeira vez aqui, eu tô debutando. Oh, meu Deus. Com ele, sim. Eu acho que já teve entrevista sobre teatro, coisas assim, mas eu não me lembro de ter sido com o Mário. Não, deve ter sido no Roda Baiana, não foi não? No Roda Baiana eu já frequentei bastante, já rodei bastante aí. Tô rodada. Com Guerreiro. Com Guerreiro tô rodada. E recentemente, não sei, talvez aqui há um ano atrás, eu disse eu falei muito pra Maria, você é de rádio também. E ela, o que você acha? Já tem uma voz horrorosa. Eu não sei, não, você não é questão de voz e tal. É o jeito de falar e como ela vai direto ao assunto. Ela tem uma coisa de rádio, sabe? Ela tem um beat vocal também. Quem ouve, você nota que tem uma força. Eu falo, você vai fazer rádio um dia. Aí aconteceu. Pode mudar a voz, Mara, e ficar com uma voz bem sensual. Não, mas isso aí pode ficar com minha parte, porque eu acho que eu sou mais sensual. Eu sei. Eu não vou discutir sensualidade aos 54, deixa pra lá. Mas eu sei falar flying, flying, flying. E lá na televisão?
Tô lá, querido. Eu vejo você sempre, adoro. Ah, eu também Seu adoro. jeito. Menino, como eu me divirto, viu? Como É. eu me divirto. Porque aqui em Salvador é só botar o microfone na boca da pessoa. O programa tá feito, né? A minha única função, de fato, é deixar a pessoa à vontade. Como eu já tô há 14 anos fazendo isso, eu acho que eu já deixo, entendeu? Tanto que eu tava ontem com uma amiga que mora fora, num lugar, e veio a garçonete me reconheceu e veio falar comigo. A forma dela de falar comigo foi: oi, minha linda! E me abraçou. Aí saiu, aí a minha amiga falou: como é o nome dela? Eu falei: não tenho a menor ideia, não conheço. Assim, a abordagem comigo não é de celebridade, definitivamente. É de vizinha amigona, entendeu? E É eu isso amo mesmo. isso, muito, muito, muito. E aí, mulher? É assim. E Mário, eu já dei autógrafo que me confundiram com a Maria. Foi? Porque eu tava com o cabelo, sim. Não tava azul na época, né? Eu fui comprar um tecido, como diz minha avó, na Avenida 7, o rapaz: Maria! E eu: dá um desconto bom pra Maria! Aí você, sim. Aí eu fiquei: sim. Aí Virou dei, Maria logo. autógrafo Maria. Aí eu botei Rita Branco. Mas você não é Maria? Eu digo: na verdade, nós somos irmãs. Mas parece demais. Eu digo: mas eu tô com cabelo azul. Não, mas parece. Eu digo: mas é o jeito. Então, assim, eu já dei autógrafo sendo Maria. É, eu acho que é convivência, né? Vai ficando Agora, todo mundo Maria, parecido. você falou que é especialista em colocar microfone na boca das pessoas. Interessante. Veja. Eu me arrepiei. E você pode ajudar Abraão ali, que ele gosta muito. Colocar o microfone, né? Mas É no caso, isso, assim, velho. é pra falar coisas. Gente, Abraão até bonitinho. Abraão. É porque, gente, o baiano realmente tem um talento pra Tá ser de feliz muito máscara. impressionante, né? Porque eu vou em lugares, assim, de realidades sociais bem difíceis, né? Desde o início Eu do sei programa. disso, eu vejo seu programa. E as pessoas têm uma alegria real. E estão empenhadas em algum projeto, estão se planejando, tem um otimismo, uma coisa assim que muitas vezes eu chego triste, saio de casa assim meio desanimada e volto renovada, porque recebo realmente uma injeção de energia das pessoas. Muito Agora, bom. Aisha, vamos conversar aqui um pouquinho. Como é que surgiu esse projeto de vocês, Catavento, História Infantis para Descansar os Olhos? Pois é, Maria pode explicar melhor, porque começou um pouco com ela. Então. Quando ela me procurou, ela disse que queria fazer alguma coisa para criança. É isso. Eu estava pensando, na verdade, Né? em um canal, né? Num canal. No YouTube. No YouTube, enfim, um canal, uma coisa com imagem, né? Mas aí a Isha foi quem me chamou a atenção de que a gente poderia começar pelo rádio, né? Ou pelo podcast, ou, enfim, sem imagem. O que é muito bom, porque realmente as crianças estão bombardeadas por imagem, né? Por tela. Tá um delírio, assim. A pandemia ainda agudizou mais isso, né? A mãe entrega o celular para poder trabalhar. E aí a criança vai ficando nesse universo que, enfim, não quero fazer nenhuma crítica, deve ter algo produtivo e enriquecedor, algum aprendizado a criança tira dali, mas é um pouco alienante, né? Quando você vem num restaurante, assim, várias mesas e com todas as crianças olhando para baixo para uma tela, para poder os adultos conversarem, né? Virou um pouco isso, assim. A criança fica E até os adultos também. Também. Cansa de ver casal, vai jantar fora, um fica Cada um no seu celular. outro, eu digo: tá fazendo o quê aqui? não estão muito bem, mas a foto no Instagram tá super feliz. Tenho certeza. Pois é. Rapaz. Mas eles não estão muito. Enfim, mas aí a gente for para esse universo infantil. A Isha é uma pessoa, realmente, de uma criatividade, de um talento, porque ela não é só atriz, né? Ela é atriz, ela é roteirista e ela é cenógrafa. Entendeu? Ela faz cenários, ela cria coisas assim. Então, eu tinha pensado em Aisha muito nessa coisa lúdica do visual. Mas ela foi quem me dissuadiu dessa ideia e disse: não, vamos pra voz. Vamos primeiro para o universo auditivo, né? E aí falou: vamos descansar os olhos das crianças. Eu achei isso maravilhoso. Histórias para descansar os olhos. Se você fechar o olho, você imagina. E se você imagina, você vê, né? E você vê de uma forma muito mais ampla, porque você está contando a história, você está visualizando o seu personagem, que a outra criança está visualizando de outra maneira. É como esse mito do rádio, que você ouve aquela voz sensual do rádio, quando vai ver a pessoa pessoalmente, esse magrinho, sequinho. Enfim, tem essa... fechar os olhos, tirar do olho e agudizar os outros sentidos, né? Trazer para os outros Isso. sentidos. E começando pela audição, porque é muito forte. E... Enfim, o rádio é um universo que é muito sedutor. Muito Nesse interessante. projeto de vocês, tem uma faixa etária de crianças que seriam atingidas por ele? O que é que vocês acham disso? Pois é, tudo tá. A gente está em perpétua mudança. Porque no início, por exemplo, a gente imaginou um programa de 45 minutos, com vários jogos de improvisação e jogos de histórias também. Teria um quadro, quer dizer, a História para Descansar os Olhos era um quadro.
nós teríamos outros quadros e a coisa era grande. Até que eu comecei a fazer uma pesquisa, conversando com pessoas de rádio, e uma pessoa me sinalizou que hoje em dia a pílula seria mais vamos dizer assim, mais interessante para o consumo. Por quê? Porque as pessoas não estão mais ficando muito tempo voltadas, né? E um programa de rádio, ele vai ficar uma vez na semana, podendo reprisar para 2. Ou seja, você fica com pouca inserção no dia a dia. E aí a pessoa diz, olha, se você faz a opção de pílulas, aí você pode atingir um maior número, pegar mais horários e pulverizar. Porque eu queria que, se a gente está falando de criar um hábito, porque a gente está falando também de formação de plateia para rádio. Não deixa de ser. Sim, porque fazer claro. programa de rádio para criança, para rádio, eu acho que todas as rádios deveriam fazer isso. Porque isso significa você criar plateia para o futuro. Não se pode pensar a pequeno prazo, né? Daí foi que a pílula de rádios veio. A gente até tem um piloto de um programa com jogos voltados para ouvir, para audição. Por exemplo, a gente fazendo barulho, a pessoa adivinhar o que é, vários sons, né? Tem alguns joguinhos. E acabou que a gente optou pela pílula. Mas a gente está em perpétua mudança, porque isso que você falou, a gente pode mudar também. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? O que é que ele fez mesmo? Que público. Que público? Ave Maria, Então, ela rodou. para dizer que inicialmente é de 5 às 9. De 5 anos. 5 a 9. De 5 a 9 anos. Mas que a gente pode também, porque é natural, ela tem um filho, eu tenho um filho homem de 23, ela tem de 20, mas todos gostam de história. E Meu eu que filho sou lê jovem, muita tenho história. de 6, eu tenho de 6, que Ela- eu sou jovem, né? Eu tenho Atrasou. 6. Então, pode ser que a gente, já que é pulverizado, pode ser que o cliente, alguém, o agente mesmo, chegue e faça assim, olha, vamos também criar entre 9 e 14 anos, que é uma história mais de assombração, que a gente entre para um terror gótico, um terror científico, vá para outros gêneros universo de literários, games, né, universo de games e etc. E também começamos também, no início, contando as nossas histórias de criança. Que aí percebemos que poderia também virar um outro programa, traumas de criança, que pra gente, hoje em dia, a gente conta... Eu sou Rindo. Quer dizer, minha família é do interior, né? De Piauí e Amargosa. Então, eu tenho muitas histórias de Piauí e Amargosa, traumáticas, mas que virou comédia pra mim hoje em dia. E a gente pensou isso, não, esses já são para amigos, que todos têm essas histórias guardadas lá da sua infância, que eram traumas e que agora a gente conta dando risada. Então, a gente pulou por várias questões. Que história seria essas, né? Até chegar a histórias de domínio público, que é o que nós estamos fazendo, e histórias pequenas também, pelo tempo da criança de segurar a história, né? Mas uma coisa que a gente precisa é seduzir os pais, porque quem liga o rádio é o pai, né? Porque A criança hoje já vai direto para, eu acho... visual, né? Uma das Marcelo? coisas, quando a gente falou comigo, uma das coisas que inclusive cheguei a colocar aqui no ar, não o programa, mas a ideia, eu perguntando que horário nós conseguiríamos ter uma atenção de criança, mesmo que no princípio esse programa de rádio depende de constância e de paciência, porque demora muito tempo até pegar, não tem que ter pressa. Mas eu não tenho a menor ideia De horário, assim, né? de que horário. Olha, eu coloquei pro meu filho de 6 anos, enquanto ele tomava café da manhã. Não sei se é bom, porque essa coisa de comer com atenção em outra coisa, eu acho que nem é muito psicologicamente aconselhado. Mas ele ficou muito absorvido. E na hora que fala, fecha os olhos, quando eu vi ele tava com uma colherzinha e botar na boca, fechou e congelou e ficou com o olho fechado, meio que obedecendo os comandos que a gente tava dando. Ele entrou na coisa, ele realmente ficou envolvido. Eu acredito que, enfim, para quem O horário tem carro, de ir para a escola. Para quem tem carro, no rádio do carro. As minhas sobrinhas, minha cunhada colocou para dormir, de noite. Ela me ligou. Ritinha, Luísa e Laura não dormiram, ficaram assim, cadê a próxima história, mãe? É a próxima, mãe. Então percebemos também que talvez não seja horário talvez de não dormir. seja horário de dormir, talvez seja horário de mais para a escola, à tarde. Você que tem. Eu tô achando maravilhoso. Primeiro, essa ideia de descansar os olhos, acho fantástico. Não é? Né? Porque a gente estava até conversando disso aqui outro dia, Mário, falando de um livro que eu estava lendo, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas, que eu amo. E aí alguém dizia que os livros infantis não deviam ser ilustrados. Porque você não dá espaço para a criança imaginar a história, você já dá a imagem, né? Pronta, então a criança já dá não pronta, cria né? a chapeuzinho dela, ela já bota aquela na imagem dela. Então eu acho maravilhoso não ter imagem, uma coisa de áudio, eu acho fantástico. Sobre os horários, e eu acho também que é seduzir os pais, né? Porque criança não tem hábito de ouvir rádio, ela não nasceu no mundo em que rádio é o que se tem. Tem outras coisas muito mais palatáveis e tal.
Então, sim, eu acho que forma a plateia, adoro, tô aqui ouvindo muito animada. E os horários, eu acho que é isso mesmo, né? Ir pra escola, voltar da escola. É o horário em que a gente também tá ouvindo. E aí vem a picardia desse daqui, né? Que eu digo assim, Mário, as crianças estão na escola, pelo amor de Deus, estão no carro, indo pra escola, pelo amor de Deus, cuidado, o que você tá dizendo? Mas aí vem uma pílula, então cria aí um imaginário que pra todo mundo ouvir junto. Eu acho fantástico. E depois tem um podcast também, né? Da rádio, não tem? Então, se o pai se interessar, ele pode pegar um horário. Ele vai lá, entra na rádio. A minha tem 7, como o seu tem 6, então mais ou menos na mesma faixa. Ela também é muito dada, assim, as sugestões. Quando você diz, vamos fazer aqui uma meditação, ela topa. As crianças topam as coisas. As novidades. Você propõe e eles vão aceitando. Eu vi um relato de um menino que tem deficiência visual, que ele falou assim, ele estava vendo o mar pela primeira vez. Não estava vendo, estava sentindo. Estava sentindo o mar, pela primeira vez. Aí ele fez, a frase que ele falou foi assim, quando eu imagino, eu vejo. Ah, que lindo. Isso é lindo. Maravilhoso. Agora, eu acho fantástico isso, porque realmente eu vejo, inclusive, pessoas conhecidas e meus netos, eu tenho 9 netos, né? É incrível como fica todo o tempo todo, né? A mãe, o pai fica na mesa, desligue, tire, desligue, tire. Fica chato, né? Rapaz, Muito chato, um negócio incrível. E até os adultos, todo mundo fica nisso. Mas vamos ouvir um piloto que vocês fizeram? Vamos embora, Abraão. Será que você acerta colocar... Play? Com certeza, vô Mário. Catavento, Catavento, é um programa de rádio para descansar os olhos, para você relaxar e ouvir muitos sons, entender. Todo som tem imagem, basta imaginar, Catavento. Está no ar o programa infantil Catavento. Catando histórias do mundo E contando pra você. Está no ar o programa Catavento e agora a gente vai para o nosso quadro Histórias para descansar os olhos. Você anda olhando pra muita tela ultimamente, né? Muita televisão, computador, celular, tablet. Por isso, a gente vai tentar fechar os olhos. Ouça! Quanto som tem ao redor? Escute o som. Vê o passarinho? Som de mato. Uau, som de água. Eu ouvi um carro ligando, vocês ouviram? Motor. Gente, eu ouvi um peido. Só Eu ouvi podia um... ser, Ritinha. Foi você, Maria? Foi sua imaginação, Ritinha. Pois é, então agora a gente vai contar nossa história. E qual é a história de hoje? Hoje, a história, quem vai contar sou eu, Ritinha. Hoje é a história do leão e os ratinhos. Já gostei do título. Eu vou falar e você vai escutar a história que eu vou lhe contar. História. É o seguinte, estavam todos na floresta, né? O leão descansando lá no seu gramado, porque o leão é o rei da floresta, né? Então ele tem uma moral danada, assim, cheio de vários lugares, assim, pra ele. Ele escolheu um lugar bem gostoso, ficou lá descansando. Aí os ratinhos falaram, já que o leão tá descansando, vamos aproveitar e dar a nossa passeadinha na floresta? Vamos? Aí todos os ratinhos fizeram... Aí saíram todos assim, em silêncio, passeando. Saíram passeando. Aí passaram perto do leão, o leão lá roncando. Aí teve um ratinho que foi mais ousado, que foi bem perto do leão, Aí foi quando o leão
fingiu que estava assim, meio dormindo, mas já estava querendo acordar e botou. Foi. E comeu o rato? Não. Ai, meu Deus. Quase isso. Lambeu o rato? Não. Ele botou a pata dele em cima do rato. Pá! Quase esmagou o rato. Aí todos os ratos viram aquilo, todos se picaram, disseram assim: o leão acordou, o leão acordou. Aí todos fizeram zum! Correram. Aí o leão acordou. Falou: o que é que você está fazendo aqui, seu rato? Você não sabe que aqui é o meu território? Aí o rato fez: ai, desculpa, senhor leão, é que você estava dormindo, aí eu resolvi passear, e aí eu achei sua pele tão macia, e aí você acordou e botou a pata em cima de mim, então eu estou completamente amassado, dá pro senhor tirar a pata de cima de mim? Aí o leão: claro que não. Uma refeição dessa aqui perto de mim, você acha que eu vou tirar a pata de cima de você? Oh, seu leão, por favor, seu leão, eu sou um rato simpático, eu sou um rato amigo, eu sou um rato que não dou trabalho ou nada, assim, sabe? Eu sou muito legal, então, por favor, me dê uma chance, tira a pata em cima de mim, deixa eu ir correndo atrás dos meus amigos, porque eles já estão lá longe. Aí o leão pensou, fez assim: esse rato parece que está falando a verdade. Eu vou dar uma chance para ele. Tirou a pata em cima do rato. Repete. E agora? Tirou a pata de cima do rato. Ele fugiu? Fugiu. Se picou correndo para trás. Corre, ratinho, dos amigos. Correndo. Corre. Aí quando chegou lá, os amigos assim: o leão não te comeu. Não, ele conseguiu, me salvou, ele não me comeu. Que leão diferente esse, né? É ótimo, vamos voltar pra nossa casa. Todos voltaram pra casa. Posso dar uma opinião? Na verdade, não é o leão que é diferente, é esse rato que é muito corajoso, você não achou, não? Eu achei. E muito esperto, ele sabe usar as palavras. Soube pedir a ele, por favor, que não comesse ele, e o leão aceitou. Aí tudo bem. Passaram-se 3 dias, aí os caçadores colocaram a rede para caçar o leão. O leão, justamente. E aí, minha filha, quando o leão passou nessa rede, caiu na armadilha. E ele ficou irritado com aquilo, muito irritado, porque ele estava preso numa rede, que eu não conseguia se mexer, aquela rede machucando o leão, aquela rede horrível. Quem estava vendo essa cena? Adivinha? A borboleta. Não. A lagartixa. Não. Uma formiga. Os ratinhos. Todos eles viram quando o leão foi sugado pela rede. É que eu não pensei nisso. Também não. Pois é, minha filha. Aí o ratinho que o leão salvou falou assim: agora é minha vez de devolver o que você fez comigo. Aí o leão fez assim: como é? O que é que o senhor está falando, seu rato? Eu vou roer a corda da rede e você vai ser salvo. Aí o leão ficou sem acreditar, né? Que aquele ratinho tão pequeno conseguisse roer aquela corda. Aí vieram os amigos, mas só esse subiu. Um subiu em cima do outro, fez uma escadinha de ratinho, assim, um subiu em cima do outro. E esse último que ele salvou, no início da história, começou a roer. Ele roeu de uma rapidez essa corda. E o leão, sem acreditar no que estava vendo, sem acreditar, daqui a pouco essa rede se rompeu. Pluf, o leão caiu no chão. Pluf, e o leão falou: nossa, seu ratinho, muito obrigada, porque você conseguiu me salvar. Ele fez: lembra do início que você ia me comer? Eu estava embaixo de sua pata e você não me comeu? Então eu estou lhe devolvendo uma gentileza. Ai, eu chorei. Aí o leão ficou amigo do ratinho. Passeavam juntos. E os caçadores se lenharam, ficaram com a rede furada.
E nem podiam caçar mais. Nada mais. Olha só, se o rato roeu a roupa do rei de Roma, imagine uma rede de um leão. Este foi o seu Catavento de hoje. Adoramos a companhia de vocês. Realização: Aisha Marques, Maria Menezes e Rita Brandi. Sonorização: André Santana. Apoio Estúdio White Cow. Até a próxima! Fantástico! Maravilha, 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 maravilha. Agora eu quero que os ouvintes falem aí com a gente. É importante, mas que a história é ótima, bem feita, a produção, a sonoplastia, tudo perfeito, 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 perfeito. Tem que agradecer muito a André. Brian Watchcow é o estúdio de Brian Nave, que a gente faz a gravação só da voz. Aí depois a gente vai para André Santana, que, na verdade, assim, ele faz toda a parte de design, né? De tudo. Mas, assim, eu junto com ele, a gente fez a musiquinha. Não uma musiquinha principal, que é o jingle principal, foi ele que fez sozinho. Mas foi um desafio muito gostoso, que eu tinha mais intimidade com ele mora mais perto de mim, eu conheço há mais tempo. Então, assim, a gente construiu essa outra parte toda, entendeu? As musiquinhas e tal. Então, assim, a gente ligava e eu falei, não, você tá precisando de uma coisa de Nordeste. Aí a gente botava um som de uma melodia nordestina e tentava criar, para criar essas coisinhas. Eu vou contar, e você vai escutar a história que eu vou lhe contar. História. Isso tudo é improvisação, então é muito interessante. Realmente Essa muito... parte da montagem, a Isha pegou bem legal mesmo. A edição e tudo foi bem legal. Fantástico, fantástico, fantástico. Aqui o Omar diz, lembrança das radionovelas com efeitos sonoros. Muito bom para despertar a imaginação das crianças. Você sabe, Isha, porque a gente conversa já há muitos anos, que eu tenho uma frustração de não ter conseguido ainda ter um programa infantil aqui. Isso. E radionovela, que eu acho que é uma coisa extraordinária também para ajudar a imaginação. Adoro. Nós chegamos a fazer o caso da Menina Morta, que foi fantástico, muito bem produzida também. E eu acho que a gente não pode largar isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Rádio tem um papel fundamental. É o que você falou, por exemplo, tem gente que, qualquer lugar que eu vá, a pergunta é a seguinte, como é Abraão? É o sempre mais famoso aqui da rádio. Ele tem 1,90 m. Olhos azuis. Olhos azuis, exatamente. Barriga de tanquinho. Entendeu? Um fã-clube, Ele olhou pra barriga. Eu achei que ele era pequenininho, socadinho, só você uma vê. paçocazinha. É tão bom, né? Você poder imaginar a pessoa como você quer. É tão bom, é tão rico, né? Uma vez chegaram pra mim e falaram assim, nossa, você que era Adele, professor. Eu achei que você era alta, loura. Então, Ela é mais linda ainda. Achei que você era uma senhora. já vendo como é que é? Era uma gata. Agora, sabe qual foi? Eu já fiz novela de rádio aqui, também, inclusive aqui. Uma das coisas que esse projeto nosso, ele tem me agradado, é que ninguém tem pressa. Então, a gente está quase 6 meses, a gente só conseguiu fazer, assim, 3, 4 pilotinhos, entendeu? Mas a gente fez muita experiência. Ou seja, porque quando você, assim, não tem pressa para atingir uma determinada meta... Ou uma data, né? data, uma coisa, você tem mais tempo de sentir o negócio. Por exemplo, aquilo que a Ritinha falou. A gente pensou em contar histórias nossas, para não pagar direito autoral, né? Mas aí, quando você vai contar história de infância, a gente ficava assim, ó, isso vai traumatizar uma criança. Não, as histórias eram terríveis. Isso vai gente. traumatizar. Isso é para histórias para adulto. Um dia a gente faz um programa só de trauma infantil. Imagina, a Mas não dá. historinha assim básica que tinha era eu traumatizada porque eu tinha uma galinha e um dia eu cheguei em casa da escola e minha galinha estava ensopada na mesa. Eu tenho... Aí sentou a mamãe e falou, olha a sua galinha. Nesse dia eu parei de comer galinha por toda a minha vida. deliciosa. Óbvio, né? Eu tenho um amigo que eu conheço que ele nunca mais comeu galinha. Por causa Inclusive, foi. E ele, inclusive, me contou que passou um vexame danado, porque ele era amigo de ACM, o velho. E um dia, ele bem mais jovem e tudo, mas empresário tinha ligação. Falou, vem almoçar aqui em casa. Ele foi, quando chegou lá, era uma galinha. E aí, nada ele servir, ficou aquele ambiente. Aí ele chegou, pediu, senador, dá para a gente ter uma conversa aqui particular. E ele contou a história. Eu sou traumatizado. Ele não come, ele não come. De jeito não tem quem faça. Eu também. Então, cada uma de nós tinha uns trauminhas, mas a gente falou, as crianças não vão curtir isso não, gente. As crianças vão Fazer para adulto. fazer para os adultos. E você sabe que novela de rádio, quando eu tentei fazer a novela de rádio da maneira mais tradicional possível, eu não gostava do resultado.
Quando eu comecei a fazer novelas de rádio baseadas em histórias que eu ouvia lá na rádio, aqui na Rádio Metrópole, no programa Desabafo, que eu comecei a fazer improvisação das histórias reais. Eu chegava, juntava 2 histórias ou 3 reais. Eu era psicóloga que recebia as bombas. Tá entendendo? Então, assim, a gente criou um negocinho que todas as histórias cabiam. Então, tudo quanto é história chegava lá. Só história real. Mas aí adulto, né? E eu parei de escrever o diálogo. Sacou? Eu simplesmente fazia só o quê? Roteiro de ação. Você precisa chegar aqui, 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 aqui. Foi quando eu gostei mais. Porque ficou mais a cara do momento atual. Porque quando você vai para um lugar da forma escrita, muitas vezes você vai imposta a voz demais. Aí já não é. Entendeu? Tem que pesquisar. E aqui tudo é improvisado. Eu entro aqui fazer o programa, não, mais absoluta esculhambação. Eu te passei. Nós também, nessa história nossa, fazemos o ratinho, fazemos o leão, fazemos o... Quanto mais a gente puder utilizar os nossos recursos como atrizes para utilizar, até a gente ficar rindo, nossa, o ratinho tá ótimo. E também, assim, esse é um dos quadros, né? Nós temos outros quadros, que são Escute o Som. Então, são sons para criança adivinhar que som é aquele, né? Enfim, a gente... Mara. Aí tinha... Não, aí só tem um quadro que é a história. Foi a história. Ele só fez no início, se eu fecho os olhos, escute o som. Aí colocou o som. A gente tinha feito um quadro só disso, de adivinhar. Então a gente Agora, deixa eu ver aqui Lourdinha para ver se ela fala. E veja aí você também, Nardelli, que tem que falar. Eu estou, para variar, felicíssima com essa rádio. Porque pense que algumas pessoas acham que contar história sem imagem é andar para trás. E é exatamente o que vocês acabaram de fazer contando essa história, que eu aqui com 2 adultos ficamos querendo saber o que ia acontecer com o ratinho. Imagina as crianças. E esta é uma caminhada para frente para salvar as crianças que estão no oculista por causa de olho seco, que estão sem diálogo porque não tem diálogo para conversar em casa, estão sem escola, imagine, para contar história. Parabéns, muito obrigada por esse momento que nos deram. E eu, como psicóloga, digo a vocês, esta semana que passou, uma criança de 5 anos chegou lá e disse assim, eu não gosto mais dessa mãe, não. Ela não conta nem história. Dessa mãe, eu quero outra. Valeu, Lourdinha. E aí, diga aí. Tem um monte de mensagem aqui. Elane diz, fantástico, eu tô com meu filho de 12 anos no carro, voltando da escola. Aqui, a Alexandra sugere, no carro quando estão indo para a escola. Lia diz, que perfeito, tenho 20 anos, fiquei aqui rindo. Tem Rosane, diz, boa tarde, que ideia maravilhosa, tô amando, tenho 58 anos, não consegui parar de ouvir. Parabéns às meninas. Leroy Thomas também diz, muito bom, parabéns pela proposta e pela execução, que esse projeto chegue a milhares de pessoas. Ai, que ótimo. Bom, né? Que bom. Isso que ela falou, a gente acha que é retrocesso fazer um programa sem imagem, né? É o contrário. Ela falou de salvar a criança sem diálogo, né? Eu acho que no rádio você consegue ter mais aqui uma interação do que quando você está com a imagem, né? A imagem meio hipnotiza mais. E tem uma coisa interessante que na pesquisa que eu fiz, eu não encontrava contadores de história em grupo. Era sempre uma pessoa que contava a história. Então, uma das questões era, tipo, nós somos 3, e aí? Eu falei, gente, vamos contar junto essa história. Vamos contar junto. Porque se tem uma coisa que é interessante na contação de histórias, são as interrupções. Isso é muito real, isso é da vida. E a criança gosta de interromper. E criança para, interrompe e pergunta. Por que isso? Então, a gente, nessa hora, quando tem uma contadora, agora foi Ritinha que contou, eu e Maria, a gente faz esse senso comum. Justamente essa presepada gostosa da interrupção da história e de questionar. A gente só está começando porque qualquer projeto como esse, de contação de história, quando você tem 3 atrizes, que é um formato novo, foi difícil, enfim, de contação com 3 pessoas, a gente já tá começando a entender que isso tende a crescer. Eu posso ter uma história, por exemplo, que uma pessoa é totalmente contra. Tipo, não, eu sou contra o herói, esse negócio aí. Ele realmente confiou demais. Entendeu? E tem alguém já... Sabe, a gente pode chegar nesse momento. A gente está começando. Por enquanto, a gente aceita tudo, tá tudo lindo. Mas pode ter um momento de ter discussões.
elementares e até depois conflitos, ter conflito. E- Até porque, às vezes, o adulto, quando tá contando a história, eu vejo porque eu com minha filha leio os livrinhos pra ela, e aí eu acho que eu tenho que seguir a cronologia que vem ali, página por página, e às vezes ela quer voltar, às vezes ela quer comentar uma coisa que me passou batido. Exatamente. Ela acha que mais importante é aquilo ali, que eu passei muito rápido, tem que voltar. Tem um detalhe pra você, pra ela foi fundamental. Exato. Então a gente tem uma ideia do que é a história e a criança tem outra. Então acho que várias pessoas juntas podem trazer esse olhar mais infantil também, dar espaço para que, né, para que surja um detalhe ali que de repente para quem tá contando passou mais batido. E você que tem Maravilhoso. filho de 7, o meu tem 6. Ele tá muito nesse universo já de games, já começou, né? Sim. E tem um negócio de game over, tem um negócio de zerar o jogo, tem um negócio de evoluir pro outro nível. Então, a gente tem conversado sobre isso, de que a gente também pode misturar, né, essa linguagem nas histórias, entendeu? Tipo assim, esse leão aí foi pra outro nível no jogo, porque o leão sábio, game over, o leão zerou a floresta, o game florestal, entendeu? Porque a criança também, para fazer essa conexão com esse outro universo, também não excluir esse universo que a criança já está tão inserida, né? Do computador, não tem como. Então, eu acho que é uma coisa de ir mesclando para trazer o interesse. Agora, meu filho gostou e ouviu tudinho. Eu amei isso. A minha sobrinha falou assim, tia, na próxima faça com bem suspense. Criança adora sentir medo, né? 6 anos. 6 anos. Deixa eu interromper de novo, porque ontem eu tava assistindo com minha filha um filme, aí o filme se chamava Raya e o Último Dragão, por sinal maravilhoso. Quem não assistiu ainda, é um filme da Disney incrível. A Disney arrasa. E aí, bem no começo, aí já começou o primeiro conflito, né? Apresentou ali o conflito e tal. Eu fiz assim, não, tomara que ela consiga logo. Ela, mamãe, não é assim. Se for rápido assim, não tem graça. Isso é pra filme de criança muito pequena. Quando a gente cresce, precisa de um suspense maior. Eu assim, ó. Nossa, Senhor. 7 anos. Se prepara. Não pode ser tão rápido. Socorro. Aqui tem aqui, Luciana Soares Borri. Esse detalhe de incluir a cultura nordestina, melhor ainda. Eu e minha irmã somos agradecidos à nossa mãe pela criação dela, agradecidos internamente. Tem aqui também pessoa que Elia, que perfeito. Tenho 20 anos e fiquei aqui rindo. Vamos estender essa faixa etária, gente. Olha, Eu adoro 5, 20 anos pra 85. cima. Sempre. Eu quando meus filhos Podia eram ter novela pequenos, de eu rádio gostava sensual, muito hein? de contar histórias para eles. E eu criei um personagem do nada, assim, uma galinha pedrez. Nossa, galinha não. Aí eles perguntavam para mim, meu pai hoje que galinha pedrez. Aí eu criava na hora a história, né? Baseado no que estava acontecendo. Aí eu metia a galinha no meio, era um rolo. Se você me perguntar, não lembro. Você sabe que Clarice Lispector tem uma obra infantil curta, né? Ela não escreveu muitos livros infantis, mas tem um livro que se chama A Vida Íntima de Laura. E Laura é uma galinha. É muito legal. Aí ela vai contando o dia a dia de Laura até esse final aí. Ela tem contos né? infantis. O final não é muito feliz. Mas Chico tem uma galinha aqui de estimação aqui no Macaco Gordo. Eu fico pensando no dia que essa Ela vai virar canja, ela não vai virar Traumatiza canja. ele, traumatiza logo. Não traumatiza. Ivonete diz aqui, ó, eu tinha uma galinha de estimação, certo dia ela engoliu uma semijoia que ganhei de meu pai. Minha mãe não pensou 2 vezes, Diana virou ensopado. Minha filha, você pelo menos teve uma razão, a minha foi um mero almoço de um dia de semana, não teve nem nada assim. Foi nem do mundo não foi nem uma festa, Não teve uma festa, nem um não aniversário. teve um almoço de louvor a terça. galinha, não tirou uma joia de dentro, nada, foi só comer mesmo lá, chupar aquele pescoço e sair. Não foi nem a galinha ao molho pardo. Poxa. Quando a gente fez a sessão, vamos contar histórias nossas, achando que ser uma coisa genial, era cada pedrada que Só contava. trauma, A só minha trauma. história era justamente na São João, aí na hora de fazer a quadrilha, aí a pró da quadrilha, né, a tia da quadrilha falou assim, tá faltando menino. Aí eu faço um menino. E aí eu incorporei esse menino. Certo? Só que no dia da festa, as pessoas achavam que ela vai usar a roupinha dela e fazer o par com a menina. Não, eu peguei a roupa do meu irmão, me vesti de homem e compus o meu primeiro personagem, o que foi muito bom. Maravilhoso. Porque a sensação de não ser eu foi realmente o meu primeiro gozo. O segundo, depois eu conto. Deixa pra lá. Aí, resultado, minha mãe chega, minha mãe tinha boutique, minha mãe foi convidada para Miss Bahia, minha mãe era um inferno de linda. Quando eu fiz,
cadê a Ixinha? Ela não me reconheceu. E o que foi o segundo orgasmo do dia? Ela não me conheceu. Foi O maravilhoso. personagem tá top. O personagem, ó, Eu fiz, convincente. meu Deus, eu convenci. Aí ela falou, a Ixinha tá ali. Quando ela me viu de menino, eu com 7 anos de idade, preparada para o primeiro trauma, assim obtive. Ela disse, o quê? E o vestido que eu comprei lindíssimo lá em Piauí. Pega esta menina. Que o Batang compra as coisas chiques em Piauí. Pega essa menina. E aí botou a roupa, eu fui toda emburrada, fiz o diabo da quadrilha, sufocada, e diz, um dia eu vou ser atriz. Você é outra pessoa. Aqui Oswaldo diz parabéns às meninas e Metrópole por proporcionar aos ouvintes momentos especiais de valorização do melhor da espécie humana. E Renato diz, as meninas são talentosíssimas. Sucesso na certa. E aqui lembra da coleção de Disquinho. Rapaz, eu me lembro, na minha infância tinha uns contos miseráveis. Por exemplo, o casamento de Dona Baratinha. Você lembra dessa? Aí eu vou te mandar E duas amor coisas à que eu torta. fiz com o disquinho. Vou te mandar pra você ver. Que o ratinho caiu na panela de Agora, feijão. Dom João Ratão caiu fazer e essa. com a marcha fúnebre. Rapaz, aquilo era um negócio Pesado, né? João Ratão Eu morria de caiu medo. na panela do Terrível. feijão. Ei. Olha que Você sabe que na pandemia... Agora seria uma sauna, né? Ia mergulhar no feijão, Na pandemia, sairia. eu Hoje em peguei dia- 2 histórias da Disquinho e fiz preto e branco, com uma coisa de cinema mudo que eu vou te passar para você ouvir. E a terceira, que é uma trilogia, a terceira eu empaquei e não fiz, que é a história da Dona Baratinha. Gente, é maravilhoso. Ela bota uma moedinha e fica na porta, passando todo mundo e Você se quer casar oferecendo. com Tem a cara senhora assim. baratinha. E tem que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Pô, eu me lembro desse Eu negócio. também. Tempo que Muito eu era interessante. menino. Eu acho E ninguém quer saber não, Dona Baratinha, de fita Mas no o pessoal cabelo. era interesseiro. que O dinheiro na adoria caixinha. Dona O dinheiro na caixinha. assim. Agora, eu preciso revelar uma coisa que eu acho muito engraçada. Outra? É a minha relação com Maria. Porque, assim, eu e Maria, a gente já conhece... Eu conheço Maria há mais de 30 anos. Ritinha há mais de 25. E eu e Maria, a gente fez uma peça de sucesso. Certo? Com uma peça que a gente ganhou o prêmio, viajou pelo Brasil, foi para a Alemanha, Portugal. E essa peça não dizia uma palavra. Eu me Era lembro. E muda. ficava eu olhando para Maria, e Maria falava assim, imagine aí, a gente fala como que... E aí a gente resolve fazer uma peça que não usa nenhuma palavra. Me O dá que é um indicada. absurdo. Aí passa um tempo depois, um looping, tá a gente fazendo uma coisa e Maria vem com uma coisa infantil. Eu falei, a nossa trajetória é essa mesmo. É ir para um lugar incomum de ambas. Porque a gente tem um arsenal gigantesco de histórias adultas, de revelações, de críticas sociais, de coisas que são realmente muito importantes de serem ditas, eu acho eu. Maria lê, eu leio muito. E aí a gente não desenvolve e vai para um lugar que não é que é fora da zona de conforto da gente. Trabalhar com criança nunca foi uma prioridade pra gente. E o difícil é deixar uma falar, né? Porque, Não, e nós três, né? Que a gente fala três com no o quê? estúdio. É uma loucura. É uma loucura. E pensamos também na coisa do folclore também, né? Das histórias. Trazer essas histórias. Sim, a princípio também a gente quer trazer histórias lusitanas, histórias afro, histórias indígenas, né? E mesclar com o universo que se atual. perdeu. A gente pode também improvisar dentro de uma Tem história que aquela história da festa do céu, não tem? Sim. Festa do céu. Sim. Quem tem boca grande não entra. Aí o sapo diz... Oba! O sapo fala, oba! Injustiça! É que injustiça, né? Histórias não faltam, histórias não faltam, sem Agradecer dúvida. muito a André Santana e Brian Nave, que são parceiros. Estão Assim, ganhando começando nada, do zero, sem saber só do que se ganham bronca. trata, toparam fazer com a gente, né? E repete, corta e bota, E né? tem Um paciência, trabalho. André tem uma paciência absurda. E Brian também, porque ouve a gente no estúdio todo, a parafernália. Brian é americano, então ele ouve a gente e fica dando risada. E às vezes tem coisas que ele não entende. Não, porque é Mas uma, mesmo assim ele dá risada. uma sobreposição, né, de voz. A gente fala muito, gente, é uma loucura. Eu e a Isha fazer uma peça muda, realmente. Realmente é muito surreal. surreal. E bombou a peça muda, né? E Eu ela me ainda lembro, a foi gente indicada. falou tanto aqui dessa peça. Era uma atriz, vez foi nada mais. Melhor atriz, não foi? Foi Xi ganhou, melhor a Isha atriz, ganhou. melhor Aí eu peça, ainda fiz né? assim, mas muda. É. Nua eu ganharia todos os Oscars. Mas muda eu ganhei só o Braskem. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse piloto de vocês e vou colocar no ar amanhã de novo e nós vamos voltar aqui a conversar para poder a gente
ir para frente esse projeto, que eu acho que é muito importante. E eu não sei se ele deveria, não sei, estou jogando no ar que tem um horário específico. Como são pílulas, eu acho que dá para a gente usar em... O que é que você está olhando? Não, dá uma Quer falar? opinião. Diga. Eu achei a ideia sensacional. O programa está maravilhoso. Mas não venha com mais esculhambe, não. Não, por favor. nada disso. E um detalhe interessante, doutor Mário, é que essa evolução toda da tecnologia, a qualidade das gravações, agora tem um detalhe que não muda, para ficar tudo preenchido, tudo perfeito, é a sonoplastia. Sem a sonoplastia, não existe salvação. E por que não isso no rádio? Quando o doutor Mário fala que novela de rádio, ele não está querendo reviver os grandes momentos do rádio, Rádio Nacional, Walter Cani, nada disso. Existem tantas histórias interessantes. Não precisa ser aquele... E Maria, depois de ser abandonada no altar, desaba, não precisa ser isso, né? Qual é a ferramenta hoje do celular e do computador? É o rádio na forma de podcast. Com conteúdo para todo tipo que você procure, tem lá. E por que isso não pode vir para o rádio? Eu acho perfeito. O rádio tá mais presente, é mais fácil de acessar hoje na internet do que o podcast. Pode crer. Perfeito. Não, e eu acho também que essa coisa de definir o horário pensando que a gente ouve no carro, né? Tem muita gente que não tem carro. Então, que horas essa pessoa que não tem carro vai ouvir? Claro. Por isso que eu acho que essa coisa de repetir em algum outro horário, que a mãe tem acesso, que possa colocar num outro momento, entendeu? Que a criança está lanchando, que a criança deu aquela relaxada à tarde. Cada mãe vai saber, né? Assim, o horário que é ideal. Eu ouvi muito O pai rádio também minha pode saber, né? Eu só o pai também pode. É mesmo, o pai, desculpa aí, papais. Os pais estão cada dia mais participativos. Bem com essa A gente tá nas facilidade. Pra não dizer o É contrário. porque é muita mulher aqui, você tá em minoria, desculpa aí. Abraão. Não conta, não conta. Tá assim Não, nessa não, situação. não, ele não conta, não. Mas o pai tem pais que botam o rádio pra criança ouvir. Então, E fazer enquete também, né? No interior eu ouvi muito Perguntar. rádio. Muito. Muito, eu sei disso. o interior ainda ouve muito rádio, o interior também ainda vê muita TV aberta. Você vê que não tem mais quase programa infantil na TV aberta. Muito pouco. Pois é. Tá indo embora, né? E no rádio praticamente eu não sei se tem. Eu nunca ouvi um programa As infantil crianças na que têm rádio. condição vão para o quê? Vão para uma TV fechada. Mas quem não aí você- tem? Quem né? não tem? Fica... Pois é, quem não tem dança. Aliás, como sempre Como no sempre, Brasil, no né? Brasil, O Brasil é só para 10%. Quem não tem plano de saúde dança, quem não tem emprego morre de fome. Quem não tem como pagar uma escola particular, né? Vai pra pública e depois não consegue ir pra universidade. É complicado. Pois é. E depois não isso. entende porque não pode botar uma joia, um tênis, um filho e andar na rua. Não pode. Não vai, entendeu? A educação É a forma da sociedade dizer alguma coisa, uma forma tosca. E por mas é. cima de tudo, um racismo infeliz. Nossa Senhora. Que não larga a gente de jeito nenhum, porque nós somos hipócritas, mentirosos. O Brasil não tem racismo, não tem uma porra. Ou é tão entranhado na gente que quando eu morei nos Estados Unidos, eu nunca esqueço que eu ia pra um restaurante e vi uma mulher linda, loira, de olho azul me servir. E eu pensava internamente, eu que devia estar servindo ela. Ó, que loucura. Já é tão entranhado. O que é que essa Gisele Bündchen tá me servindo aqui, gente? Eu disse, menina, era assim. Então você vê que é uma coisa entranhada mesmo. A gente tem essa... É um exercício diário. né? Diário de Você se combater. limpar de tudo isso é um Esse exercício. processo que teve agora, né? Ultimamente que perdemos o Moés, né? É um horror, Terrível. um horror. Não fale, não. Pois é, pessoal. Selvageria. Tem que ir olha, pelo lúdico, refazer o ser humano. Tem que ir pelo lúdico pra ter amor, pra ter outra coisa, porque realmente... o lúdico grande ou o pequeno? De todos os tamanhos, eu gosto de todos os lúdicos. Médio tá bom. Acho todos Porque importantes. pode ser lúdicozinho ou lúdicozão. Aí é que o problema é Meu esse. pai, ó, pensou em mim lá no outro universo, mas meu filho perguntou, mamãe, você prefere me dar um carão ou um carinho? Não é uma poesia? É ótimo. Não tem celular, ele. Ele não... não. Um carão ou um carinho, achei tão lindo. E viaduto, que eu falei, nós estamos passando no viaduto. Ele falou, e eu vi criança? Já é um atorzinho brincando com as palavras. Vai gosta das se lascar. palavras. Agora deixa eu contar um do meu. Vai se lascar. Não, meu filho, cara, eu fiz de Agora tudo. foi o meu, Não, aí. vou deixar Elas essa vão palavra. brigar. Peraí, calma, gente. Elas vão brigar. Pera, aparta. Ó, o meu foi assim, mãe, por que o ordinário é ordinário
E o extraordinário é bom. Ah, Isso é muito bom. maravilhoso. Tu fez essa pergunta? Ian. Duvida. Ian, Seu continha filho. 5 Ai, anos, acredito. mãe, o ordinário é ordinário. E o extraordinário é maravilhoso. Tem alguma coisa estranha nessa palavra. É isso. E meu filho, que é natureba, eu chego no aniversário de meu Mas filho, não vai como um parar brigadeiro, como um brigadeiro, por favor, como um brigadeiro. Precisa ser normal, como um brigadeiro. Mamãe, eu vou comer um negócio que já começa com briga? Ai, meu Deus, para! Falou isso. Eu falei, é mesmo, agora eu tô na dúvida. Poeta da palavra? Da palavra falada? Tá anotado no meu caderninho. Não é no e-mail, não, é no caderninho, que a mamãe é coroa. Olhe, obrigado a vocês, viu? Nós vamos trabalhar juntos com certeza, como sempre. Que bom. Eu com alegria e parabéns a vocês, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo. Muito obrigado. Vocês são Obrigada a arretados, você viu? por essa oportunidade, Ganhou a semana, né? um mês. Todo mundo ouviu, né? Ele falou, viu? Se o pessoal ouviu, que ele vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar. Tem as testemunhas, muita testemunha, né? Gravem isso. Tá gravado, tá gravado. Ai, que bom. Hoje em dia tudo tá Tá gravado. até no quero dizer- YouTube. Abraão Pois também é. Tudo. Ave Maria. Você Abraão me é deu uma boa casado, ideia, gente? viu? Não é Abraão, não, você Com sabe. várias pessoas. O que é que vem aí, Aragão Babão?